Glória a Deus. Está assim na nossa Bíblia, capítulo 9, da carta que Paulo escreveu, da segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, a partir do versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis para toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da sua justiça. Versículo 11. Para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual se faz por nós, se deem graças a Deus. Amém. É muito bom a gente desfrutar disso e olhar essa questão das ofertas e perceber que Deus tem um padrão para nós nas nossas finanças. Alguém disse certa vez, e eu acredito que essa palavra é fiel e verdadeira, né? Que o homem se converte, mas a última parte de se converter do homem é o bolso. Porque o bolso traduz aquilo que o homem entende para si como a sua força na terra para empreender aquilo que ele quer. Conforme o recurso que o homem tem no seu bolso, mais poderoso ou menos poderoso ele se sente. É verdade ou não é? A pessoa com dinheiro no bolso, ela compra tudo, menos paz. A pessoa com dinheiro no bolso compra todos, menos Deus. A pessoa com dinheiro no bolso tem solução para todas as coisas, menos para a morte. Mas esse poderio que a pessoa sente com o dinheiro no bolso e a solidão, ou então a incapacidade que ela sente pela falta do dinheiro no bolso, revela um padrão de divindade que a pessoa tem que é aquém daquilo que ela às vezes serve o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que Paulo fala, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, não o dinheiro. O dinheiro em si é um facilitador. Mas o dinheiro colocado a uma esfera de que ele é necessário, a uma extrema escravidão por ele, então ele se torna um ídolo, né? Alguém certa vez também disse, é outra verdade. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Nessa noite a gente vai olhar algumas pessoas que saíram desse paradigma dos seus recursos. O dinheiro tem por volta de 2.000, 3.000 anos que existe dinheiro da maneira como a gente imagina, da maneira como a gente vê. Mas a troca de recursos para se alcançar alguma coisa é muito antigo na Bíblia. Desde que o mundo é mundo, as pessoas tomam aquilo que elas tinham como a sua fazenda, como seu produto, como aquilo que elas tinham como resultado de alguma prática, para usar como moeda de troca por alguma outra coisa que elas queriam. Inclusive para ofertar. Então essa questão dos recursos como uma expressão do poder acumulado, do poder de aquisição, é muito comum, né? E hoje a gente vai dar uma olhadinha de algumas pessoas que olharam para o seu recurso e viram nele uma maneira de agradar a Deus. Eles serviram a Deus com aquilo que Deus deu na mão deles para que eles vivessem. Eles usaram o seu recurso financeiro, econômico e monetário para oferecer a Deus uma adoração. Eles ofereceram os seus recursos a Deus. A gente acha que essa coisa do dinheiro, né, é uma questão tipo assim, Deus não está atrás do meu dinheiro. É claro que Deus não está atrás do seu dinheiro. Você acha que Deus precisa de dinheiro? Ele falou que é o dono do ouro e da prata. Mas você diz para Deus como você crê nele através da maneira que você lida com o seu dinheiro. Nós vamos dar uma olhadinha hoje aqui em alguns aspectos a respeito disso, começando a falar justamente sobre a oferta de Abel e de Caim, né? Por exemplo, por que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta do outro? Você já se perguntou por isso? Por que é que Deus aceitou a oferta de Caim
ou aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Os dois trouxeram daquilo que lhe era próprio. Um era agricultor, trouxe do fruto da terra. O outro era pastor, trouxe dos seus rebanhos. Qual que é a diferença, então? Será então que Deus estava falando que ninguém podia ser agricultor? Será que Deus estava falando que quando você fosse trazer uma oferta, se você não tivesse gado, você tinha que comprar de quem tinha para oferecer? Também acho que não é isso. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus precisa de crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O que ele está dizendo com isso? Que você precisa de se aproximar a Deus com fé de que Ele está te vendo e de que Ele vai estar de volta a partir da motivação que te leva a Ele. Da maneira como você chega esperando diante de Deus, Deus te retribui segundo aquela maneira que você se aproxima. Por quê? Porque Deus é um Deus pagão que paga o esforço do homem? Não. É que o esforço do homem, a fé do homem, a vontade do homem por Deus, coloca ele no lugar onde Deus abençoa. Simples. Assim como o mal não existe, é um estado assumido, o bem, para se tornar uma virtude, precisa ser assumido pelo homem, que é um estado onde Deus está para abençoá-lo. A primeira coisa que a gente percebe nessa oferta de Abel e de Caim, está aí na sua página do nosso estudo, eu mandei para você aí na nossa folhinha, você pode acompanhar no seu PDF, você vai perceber que Caim trouxe do fruto da terra, mas Abel trouxe do primogênito dos seus rebanhos. Quando Caim e Abel foram oferecer uma coisa a Deus, Deus não pediu oferta para eles. Eles falam assim, vamos oferecer uma oferta para Deus? Vamos lá oferecer uma oferta para Deus. Caim pegou e falou assim, rapaz, o que eu preciso de oferecer? Deixa eu ver o que tem para me oferecer aqui. Já sei, eu vou levar esses frutos da terra aqui. Vou levar isso aqui. Vou levar para Deus. Eu vou levar isso aqui para Deus, vou apresentar. Está aqui, Deus, diante do Senhor, isso aqui é uma oferta minha para o Senhor. Abel, ele falou assim, peraí, deixa eu olhar aqui, eu preciso de oferecer uma oferta para Deus. O que eu posso oferecer aqui que é o melhor? Já sei, olha, esse aqui é o primeiro cordeiro que nasceu em todo o meu rebanho. Esse aqui é o primeiro que nasceu de todo o rebanho. Ele não é só um cordeiro. Ele não é só uma cria. Eu não peguei uma ovelha qualquer e eu falei, vou pegar a cria dessa ovelha aqui. Não. Eu estou oferecendo o primeiro de todo o rebanho. Agora pare para pensar. A terra está começando. A pecuária e a agricultura tinha começado. A Bíblia fala que do rebanho de Abel, ele pegou o primeiro que tinha nascido ever, desde sempre. Ele trouxe o primeiro dos primeiros. Ele não escolheu uma oferta simples para oferecer a Deus. Ele falou assim, Senhor, esse aqui é meu primeiro emprego, eu nunca recebi um salário antes na minha vida, então o primeiro salário é para o Senhor. Senhor, olha, eu nunca vendi um prego na minha vida. Esse é o primeiro prego que eu vendi. Então o valor todo do prego eu vou entregar para o Senhor. Agora eu quero que você pare para pensar nisso. Quem garantia para Abel que ia nascer outro cordeiro? Quem garantia para essa pessoa que ofereceu o primeiro salário que ela tem o segundo mês na empresa? Quem garantia para o vendedor de prego que ele ia vender um outro prego na vida? Mas na hora que ele foi oferecer alguma coisa para Deus, ele se desinteressou pelas condições que estavam propícias ou não para que ele continuasse tendo uma vida de recursos provenientes. Ele ofereceu o primeiro de tudo. E Deus, como não enxerga as coisas pelo que elas são, mas enxerga as coisas pelo que elas representam antes de serem. Deus sabe o que as coisas são. Mas Deus, além de saber as coisas como elas são, Ele enxerga as coisas pelo que elas representam antes de serem. É como assim? Aquilo que você está entregando tem um montante, mas Deus vê o que o montante significa.
Aquilo que você está trazendo, ele tem um valor. Mas Deus vê o valor que ele representa. E nesse sentido, eu não estou falando para você que o que vale para Deus é quando você traz um cheque de $10.000 para a igreja. Não é isso que eu estou dizendo para você. Que o que presta para Deus é quando você traz o seu dízimo contado certinho. Não é isso que eu estou falando para você. O que conta para Deus é que quando aquilo que você oferece na salva é uma representação da sua real confiança nele. Como um gesto de adoração. Como um gesto de louvor a Deus. Como um gesto de gratidão ao Senhor por que ele fez. Não é simplesmente um valor qualquer. É um valor que representa que você continua confiando em Deus. Alguém falou uma certa vez, eu me entristeci muito de ouvir essa história. Ele falou assim, lá no Brasil era fácil dizimar. Por que era fácil dizimar no Brasil? Porque eu ganhava R$1.500, era R$150, R$150 você não compra nada no Brasil. Difícil é dizimar na América. A primeira vez que eu peguei o meu primeiro cheque de $5.000, $500 de dízimo? Esse dinheiro, hein? Aí eu peguei um cheque de 20 mil, $2.000 de dízimo. Rapaz, essa dói. Você percebe que a confiança dele em Deus não está representada naquilo que ele entrega. Ele não demonstra diante de Deus a sua real confiança. Ele coloca valores naquilo que ele acha justo que Deus receba. Porque na verdade ele nem enxerga Deus, ele enxerga a igreja. A igreja não precisa de $2.000. Você acha que vou dar $500? Quem na igreja? Ninguém dá $500 no pastor lá. Tá doido, eu vou dar $500? Não tem mais ninguém dando isso tanto. Por que eu vou fazer isso? Porque você não está dando para a igreja. Aí, Deus olha para Caim e fala assim, Caim, não gostei da tua oferta. E aí Caim fica nervoso. Fica bravo com Deus. Como é que o senhor não gostou da minha oferta? Eu trouxe minha oferta aqui. Não era para trazer uma oferta, eu trouxe uma oferta. Eu trouxe uma oferta grande. Eu trouxe uma oferta boa. Eu trouxe um monte de fruta da terra aqui para o senhor. Agora, só porque ele ofereceu um cordeirinho? Ué. Aí Deus olha para Caim e fala assim, Caim, se você tivesse procedido bem, você ia ser aceito. Agora, você procedeu mal e você não foi aceito. Dá para você entender? Dá para você entender porque tem algumas coisas na vida que parece que você não consegue comprar, que parece que não vai para frente. É porque você não tem oferecido a Deus aquilo que é justo diante de Deus, aquilo que é o correto diante de Deus. Tem gente, por exemplo, que antes de entregar o dízimo, eu já vi isso acontecer em alguns lugares. Ele fala assim, não, tudo bem, eu vou entregar o dízimo, só que é o seguinte, né? Deixa eu tirar a gasolina que eu gastei essa semana, deixa eu tirar todas as minhas despesas, o que sobrou na minha mão? Sobrou $600. Então tá bom, sobrou $700. Quanto então? Sobrou $1.200. Então tá bom, então eu dou o dízimo do que sobrou. Isso não é primícia. Isso é resto. Isso é aquilo que sobrou, é aquilo que deu para dar. É aquilo que você julgou a dar. Isso não é confiança em Deus. Isso é confiança em você mesmo. Que você conseguiu pagar suas contas, que você conseguiu colocar suas contas em dia, e aí você traz para Deus. O que eu estou falando para você hoje? Eu estou lhe ensinando que Deus está olhando o seu coração quando você entrega na casa de Deus, simples assim. E de que isso gera em Deus abrir comportas celestiais de bênção para você. É mesmo, pastor? Isso aí está me parecendo coisa então de neopentecostal. Vamos ver? Próxima leitura aí. Um tempo novo para um mundo novo. As transições e as etapas da vida são coisas difíceis. Balança o barco na hora de você atravessar de uma etapa para outra, né? Você já imaginou, por exemplo, falando em barco, como é que estava Noé quando saiu do barco? 7 meses dentro da arca, não tem mais um ser vivo na terra. Já pensou o que estava passando na cabeça deles? Como é que vai ser? Como é que a gente vai viver daqui para frente? E agora, como viveremos? Será que vai ter como a gente comer? Será que vai ter como a gente plantar? Será que a terra ainda vai ser produtiva? Será que vai dar certo esse plano mirabolante que Deus bolou na cabeça dele?
e fez com que a gente passasse por ele, será que vai dar certo? Você já parou para pensar nas perguntas de Noé? Será que Deus não vai ficar também desgostoso da gente? Ei, o pessoal fala naquela época, as pessoas acham que a terra tinha meia dúzia de pessoas porque tinha acabado de começar. Os teólogos mais conservadores dizem que a população na terra na época do dilúvio era de 9 bilhões de pessoas. Hoje nós estamos com quase 8. 9 bilhões de pessoas. E Deus olhou para a terra e falou assim, não aguento mais essa humanidade, e Deus matou todo mundo afogado pelas águas do dilúvio. Trouxe um juízo completo na terra. Sobrou 8 pessoas. Se você é um ser humano que Deus olhou para ele e achou graça no seu coração, você é uma pessoa humilde, concorda comigo? Você vai mesmo olhar para você e falar assim, eu sou o cara em 9 milhões de pessoas. Com certeza passava no coração de Noé, o que vai ser da nossa vida? O que vai ser da nossa história? Como é que nós vamos fazer isso nesse novo mundo e nesse novo tempo? Qual que é a primeira coisa que Noé faz? Ele sai da arca, a hora que Deus fala que pode sair da arca, e ele faz um altar. No altar, ele tinha passado 7 meses numa arca. Você sabe que levaram de 2 em 2 animais, não foi? Só que um animal de gados não levaram só 2, eles levaram 7. 7 pares de gado, gado miúdo. Boi, carneiro, galinha. Esse animal de cabra, esse animal de corte, animal de gado, eles não levaram só 2, eles levaram 7 casais de cada um. Provavelmente dentro da arca deve ter nascido. Não foi? 7 meses. Alguns animais podiam até ter procriado já e ter cria. Mas aí ele sai para um novo mundo agora, vai começar tudo de novo. O que você vai fazer? Gente, que recurso a gente tem para recomeçar? Vamos dar uma olhada? Como é que estão os recursos para a gente começar? A gente tem recurso suficiente para começar? Nós temos recurso suficiente para recomeçar a vida? Nós temos recurso suficiente para poder restartar aquilo que nós vamos fazer? Não sei. Mas é o que Noé fez. Noé foi lá, pegou 7 animais do gado miúdo que ele tinha trazido. 5 tipos de animais diferentes, 7 animais ao todo. E sacrificou ao Senhor. Senhor, eu vou começar um novo empreendimento num lugar onde nunca ninguém fez nada, porque eu sou o primeiro, numa terra que eu desconheço se vai produzir ou não. Então eu vou fazer o seguinte, já que eu estou começando, eu vou começar entregando uma oferta para o Senhor. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é recurso para começar, mas do recurso para recomeçar, eu vou entregar uma oferta para o Senhor. Entendeu a oferta de Noé agora? A oferta de Noé não é simplesmente, vamos fazer uma ofertinha aqui. Não. Nós vamos recomeçar o mundo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma oferta para Deus. Aí a Bíblia diz assim, está aí no seu estudo, versículo 21 e 22 de Gênesis, capítulo 8 de Gênesis. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, Deus sentiu o cheiro da oferta de Noé e tomou uma decisão. Deus percebeu o coração de Noé entregando e tomou uma decisão no coração. Sabe o que é uma decisão? Sabe o que é Deus dizer no coração? No centro da sua pessoa, naquilo que determina a sua personalidade, quem ele é e naquilo que ele decide. No centro de quem ele é, ele disse. Não aquela voz paralela, eu faço isso, eu faço aquilo, não. É aquela voz decidida. É aquela voz de que eu ponderei todas as coisas e aqui está meu veredito. E disse Deus, o Senhor, em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Você percebeu o que aconteceu? Por causa da oferta de Noé, Deus falou que não ia mais amaldiçoar a terra. Até então, Deus tinha mandado o dilúvio e decisão nenhuma havia sido tomada. Depois que Noé oferece a oferta, Deus toma uma decisão. De ver o coração de Noé, como Noé confiava em Deus, como Noé havia colocado todo aquele empreendimento na mão do Senhor, ele tomou uma decisão.
não voltarei a ferir a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir o todo vivente, como fiz. Eu não vou fazer mais isso. E olha só o que Deus fala. O homem desde menino é desse jeito. Só que não é por causa dele que eu vou fazer isso mais, por causa da oferta de Noé. Ele está dizendo, olha, agora o homem mudou. Agora o homem é diferente. Não, o homem continua sendo o mesmo problema que ele sempre foi. Mas por causa da oferta de Noé, eu mudei a minha decisão. Eu mudei o que eu vou fazer. Eu não vou mais ferir a terra como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Você já parou para pensar? Deixa eu colocar aqui um espectro para você. Que nós temos 4 estações até hoje. Dia e noite até hoje. Frio e calor até hoje, porque Noé entregou uma oferta. Você consegue perceber que o texto está dizendo isso para a gente? Que a gente só não foi consumido pelas águas até hoje de novo, e o mundo só não acabou até agora de novo, por causa da oferta que Noé fez. Mas em Jesus, pastor, Jesus é um cumprimento de uma outra promessa de Deus. Estou dizendo dessa aqui, do verão, do calor, da cega, da sementeira, da alimentação. Essa promessa aqui, que Deus disse que não ia fazer por causa daquilo que Noé fez. Ah, mas é uma representação de Cristo. Também. Também uma representação de Cristo. Mas eu estou falando aqui para você de um homem que confiou em Deus e entregou o seu recurso para que Deus movesse a sua mão para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É difícil a gente às vezes acreditar nessas coisas. Que Deus se move segundo a generosidade do nosso coração. Mas vamos um pouquinho mais para frente? Vamos lá? Será que você está capaz, por exemplo, de pensar que através de algo que você vai colocar na presença de Deus, de uma oferta sua, Deus pode mudar gerações inteiras daqui para frente? Será que você consegue acreditar nisso? Que da maneira como você vai estabelecer as suas prioridades financeiras daqui para frente, diante de Deus, pode mudar o curso da história de gerações inteiras da sua família? Que daqui para frente as coisas não serão mais iguais que foram nas gerações para trás, porque daqui para frente você vai olhar a sua sementeira, a sua semeadura, diferente do que você olhou para trás. Primeiro Deus é a próxima. Logo após o evento que o Elias fala que segundo a palavra dele não ia chover, você lembra disso? Deus fala para ele, olha Elias, sai daí porque vai lá para o ribeiro de Querite. E aí Elias vai, capítulo 17 do primeiro livro dos reis, e ele vai. E aí o ribeiro começa a secar. Aí ele fala assim, agora levanta daí e vai lá para Sarepta, porque eu arrumei uma viúva para cuidar de você. Quer dizer, primeiro ele estava tomando água do ribeiro, comendo carne de corvo. Agora Deus melhorou a coisa, arrumou uma viúva para cuidar dele. E aí ele chega e vê uma viúva catando cavacos, porque ela preparar um bolo. Ele vê uma mulher ocupada e fala assim, ô dona, faz esse favor para mim, pega uma água para mim. Sabe o que a mulher faz? A mulher está ocupada, está fazendo alguma coisa, ela para e vai pegar água. Deixa eu falar uma coisa para você. A generosidade, ela não nasce no momento que você é induzido nela. Aparece uma oportunidade de ser generoso. Não é aí que a generosidade aparece. A generosidade aparece porque ela é algo que você já está trabalhando em você. É algo que você está exercitando. Aquela viúva, ela parou tudo para ir buscar uma água para um homem desconhecido. Ela parou, não, vou pegar. Você quer uma água? Então eu vou pegar uma água para você. A generosidade aparece muitas vezes num momento importuno. Não, isso aqui vai me atrapalhar todo, mas eu vou fazer, porque é para o Senhor. Rapaz, isso aqui vai, olha, eu não sei, eu vou entregar esse valor aqui, eu nem sei se eu podia, porque vai descontrolar todas as minhas contas lá mais para frente, mas eu vou entregar porque é para o Senhor. Olha, eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui, mas o homem de Deus pediu, o Senhor colocou no meu coração, o Espírito de Deus falou comigo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Tem uma coisa que a gente sempre diz para os irmãos da igreja, nós aprendemos isso na Escola de Obreiros do Ministério do Belém. Jamais suba no púlpito e fale assim, irmãos, dê tanto. Irmãos, contribua com tanto. Irmão, está aí no envelope, 50, 20, 10. Raríssimas vezes você vai ver alguma coisa assim, mas é muito raro. Se você vê algum envelope nosso, algum dia, ter valor estipulado. Não tem.
uma oferta de 1.000, mas é raríssimo. Eu acho que de todas as vezes que a gente teve isso, teve uma vez que a gente fez por causa do templo novo, que a gente fez alguns compromissos, mas é raríssimo, raríssimo que isso aconteça dentro do nosso ministério. Por quê? Porque a palavra de ordem que nós recebemos da nossa liderança é o seguinte: fale para a igreja falar com o Espírito de Deus com quanto eles têm que contribuir. Fala com Deus. Pergunte ao Espírito de Deus com quanto você tem que contribuir. Então, contribua segundo aquilo que ele falou. Se ele falou para você dar $1, mas não dê 2. Se ele falou para você dar 1,75, não dê 1,76, nem 1,74. Agora, se ele te falou um valor mais alto do que esse 1 e 2, dê o que ele te disse. Dê o que ele te disse. Se você está passando como uma viúva pedindo cavaco, e o Espírito de Deus te pede um copo d'água, dê o copo d'água ao Espírito de Deus. Se for o Espírito de Deus, faça. Faça assim. A mulher vai, traz o copo d'água. O profeta é importunante mesmo. Falei, então tá bom, agora traz um pedaço de bolo para mim. Fosse alguns que eu conhecia, você quer que eu traga também fritas com isso? Um copo de refrigerante? O que você quer mais? Sobremesa? Alguma coisa, doutor? Estou aqui para lhe servir. Traz um pedaço de bolo na sua mão, um punhado de bolo na sua mão. Eu quero um pedacinho de bolo na sua mão. Ela fala, meu senhor, mas sua serva não tem nada em casa. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Eu não tenho condição. Eu quero que mais uma vez você se coloque no lugar daquela mulher. Aquela mulher estava preparando a última refeição para a morte e ela parou para dar um copo de água para alguém. Será que a gente consegue entender os dramas que a Bíblia nos coloca? Observar o drama do que está acontecendo? Não é um dia qualquer na vida da pessoa. Ela não está indo buscar alguém para passear. Ela não está mandando no shopping. Ela não está passeando na praia. Ela está pegando uns pedaços de madeira, porque ela vai para casa fazer um bolo, com a última coisa que ela tem, porque depois disso a expectativa dela é morrer. E alguém para e fala, dá um copo d'água para mim. Francamente, né? E ela vai, para e dá um copo d'água. E depois ele pede a última comida dela. Dá um pedaço de bolo. Aí ele pega e ainda fala para ela, faz o seguinte, você não vai fazer um bolo para mim, não. Você não vai fazer um bolo para você e para o seu filho, não. Você faz primeiro um bolo para mim. E depois come você ou seu filho. Sabe por quê? Porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai cessar até que Deus mande chuva sobre a terra. E by the way, quem tinha mandado a água parar sobre a terra tinha sido o próprio Elias. Ela estava naquela situação por causa do Elias. Que Elias que falou, olha, não vai chover sobre a terra. E ele falou assim, segundo a minha palavra, não foi nem Deus que mandou Elias falar isso. Segundo a minha palavra, não vai chover mais sobre a terra. E parou de chover. E a mulher está naquela situação por causa dele. E ele fala assim, faz o bolo primeiro para mim. Provavelmente ela não sabia que era culpa dele, né? Agora, quando você olha aqui nos textos bíblicos, você vai perceber que quando alguém ia entregar uma oferta de cereais ou uma oferta de farinha para o sacerdote, quando ela chegava com aquela oferta de farinha ou de cereais, o sacerdote, antes de oferecer a Deus para o holocausto, era direito dele, já que ele não trabalhava, o trabalho dele era só cuidar do povo de Deus. Deus falou o seguinte, olha, o sacerdote não pode ter fazenda, o sacerdote não pode ter gado, o sacerdote não pode ter posses, ele não pode ter nada. Eu vou cuidar dele. Como é que Deus cuidava dele? Todas as vezes que alguém levava uma oferta, o sacerdote, por exemplo, do gado, podia ficar com um pernil para ele ir para a sustentação da família. A pessoa levava farinha, o sacerdote podia pegar um punhado da farinha de uma pessoa e aquilo era para a casa dele. Trazia azeite, ele pegava um pouquinho do azeite e separava para a família dele. E assim que ele e a sua família subsistiam. Porque ele não era permitido trabalhar com as mãos. Ele é proibido por Deus de trabalhar em qualquer outro tipo de trabalho. O trabalho dele era só no cuidado da casa de Deus. O que a mulher tinha em casa? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite.
O pouquinho de farinha e um pouquinho do azeite era parte de Deus cuidar daqueles que ele levantava para cuidar do povo. Ele fala para a mulher, fala assim, ó, o que você tem em casa não é para você, é para mim. Você só tem isso na sua casa, não é? Só. O que você tem na sua casa é tão pouco que é só para você cuidar dos homens de Deus, não é nem para você cuidar de você. Que absurdo! Isso é extorquir alguém. Só que tinha uma promessa junto. Se você entregar aquilo que é do Senhor, você pode ficar despreocupado que você não vai morrer. Agora se coloca no sapato da mulher. Eu tenho duas opções. Eu tenho como morrer depois dessa refeição. Eu tenho como morrer sem essa refeição. E eu tenho como, de repente, testar aquilo que ele está falando e não morrer. Qual que é a melhor opção? Eu posso morrer depois dessa refeição. Eu posso morrer sem essa refeição. Ou se eu seguir o que ele está falando, de repente eu posso ter vida e não morrer. Ela deu um passo de fé, né, Noa? Ela falou assim, eu vou ter fé no que esse homem está falando. E ela vai e faz o pedaço de bolo para o homem. Só que ela vai lá e entrega para ele o pedaço de bolo, a hora que ela volta para casa, ela olha para dentro da panela, tem farinha. Ela olha para dentro da botija, tem azeite. Aí ela faz dela do filho dela. E aí vem o segundo dia, ela olha para dentro da panela, tem farinha de novo. Ela olha para dentro da botija, tem azeite novo. E ela faz outro bolo para ela e para o filho dela. Aí passam-se meses. Porque ficou mais de 3 anos sem chover sobre a terra. E todos os dias aquela mulher tinha farinha e tinha azeite, tinha farinha, tirei azeite, porque ela cumpriu aquilo que era estabelecido por Deus, de entregar ao Senhor. O ato de generosidade dela gerou uma bênção na sua casa. Você pode dizer amém, por gentileza? Amém. Não é algo que ela bolou na cabeça dela, foi uma palavra que Deus deu para a casa dela, para a família dela, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. No ano de 2008, antes da gente ir para frente, nós sofremos a maior crise imobiliária desse país. Lá na nossa sede, onde nós estávamos congregando, nós perdemos 50% do nosso povo, porque foi embora para o Brasil. 50% dos membros da nossa igreja sede foram embora para o Brasil entre 2008 e 2009. A nossa igreja tinha mais de 30 congregações nos Estados Unidos. A maioria delas cuidada pela sede. 50% do povo da sede foi embora. As nossas entradas financeiras caíram 75%. Já imaginou? 75% de queda financeira. O nosso gasto sempre foi muito alto, o pastor sempre investiu muito em missão, cuidado dos obreiros, nosso gasto sempre foi alto, sempre foi grande. E agora 75% das entradas, ficamos com 25% das entradas. Como é que você faz? Alguns irmãos nossos começaram a viver do dízimo que eles entregavam. Como assim? Eles vendiam casa, trabalhavam com negócio de casa, ganhavam 3, 4 mil dólares por semana. Entregavam de dízimo, 400, 300 dólares. Agora que foram trabalhar de limpeza, 300 dólares por semana, 400 dólares por semana. Foram viver do dízimo que entregavam. Mas chegava no final de semana, o dízimo agora estava lá, 30 dólares, 40 dólares. O tempo passou. E vários desses irmãos que nós não conhecemos, não por saber quanto eles entregavam na salva, mas por conhecer o testemunho dentro da igreja, estão aqui até hoje, enriquecidos por Deus, vivendo porque voltou a chover sobre a terra, e o tempo passou porque eles continuaram sendo fiéis ao Senhor. Continuaram sendo fiéis na vida econômica e financeira. Tem gente que fala assim, acabou o trabalho porque Deus fechou a porta, e não foi. Não foi Deus que fechou a porta. Foi você que fechou a sua mão para contribuir diante de Deus. Foi você que falou assim, eu estou com raiva do pastor, eu não vou contribuir mais. Eu já vi isso acontecer. Gente para punir a igreja, eu quero que esse pastor vá embora daqui, não contribui mais. Para de contribuir. Achando que está fazendo, está machucando o pastor. Está deixando de ser fiel diante de Deus por causa disso. Está achando que vai causar algum tipo de reação no ministério, ele sendo contra aquilo. E perde. Eu estou ensinando para você palavra de Deus, eu não estou inventando nada aqui. Para a glória de Deus. Vamos um pouquinho mais para frente? O pastor costuma falar o seguinte, se o que você tem na sua mão não é suficiente para você viver,
é porque isso não é fruto, é semente. Se o que você tem na sua mão não está suficiente, é porque isso não é fruto, é semente. E semente você não come, semente você planta. Semente você planta. Ah, está vindo tão pouquinho aqui na minha mão, é porque você precisa de fazer alguma coisa com isso, não é para você comer isso aí não. Se você comer, é recurso para você ir para frente. Agora, isso funciona em todas as áreas da vida, né? Na área empresarial, na área de finanças, na área de investimentos. Você acha que não funciona na área espiritual? Você acha que não é hora de você começar a olhar para o mesmo pouco que está chegando na sua mão e falar assim, eu preciso ser fiel no pouco. Eu preciso entregar para o Senhor, mesmo que é pouco, para que Ele possa me abençoar e ver, em primeiro lugar, a fidelidade do meu coração, porque eu sei que Deus é bom e Ele está cuidando de mim, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Penúltima oferta, a oferta dos samaritanos, a oferta em Samaria. Eu gosto dessa passagem, eu acho ela interessante, intrigante. O pessoal da Assíria mandou para viver lá na região da Samaria, eles reassentaram um povo que não era samaritano, que não era do Reino do Norte. Eram os fenícios e tal, para morar lá. E aí o pessoal foi morar lá e os leões começaram a comer o povo. E aí chegou lá no rei da Síria, né? Falou, olha, rei, o pessoal que o senhor assentou lá, os leões estão comendo. 2 Reis, capítulo 17. Está comendo. Como assim? Os leões estão atacando eles e estão comendo o povo. Está estraçalhando o povo lá. Aí ele falou, o que a gente faz? Falou, olha, é o seguinte, é porque o povo que o senhor mandou lá não sabe as regras do Deus da terra. Lá é Israel, tem um Deus lá. E eles estão lá no meio do... E os leões estão agindo segundo a vontade de Deus, né? Então vai o seguinte, pega um dos sacerdotes do povo, daquele povo lá, e manda lá para ensinar. E aí, diz que o sacerdote ensinou o povo a entregar ao Senhor e a temer ao Senhor. E adivinha o que aconteceu? Os leões pararam de comer o povo. Os leões pararam de atacar. Mas a continuidade era, e serviam e temiam ao Senhor nos rituais, mas continuavam a seguir após os seus próprios deuses. O que eu quero dizer com isso? Irmão, até o ímpio, quando entrega uma oferta santa diante de Deus, Deus recebe. É uma lei de semeadura tão real e tão verdadeira, que tem gente que não serve a Deus, mas entrega o dízimo. E é abençoado pelo Senhor. Tem gente que não quer Jesus, mas entrega o dízimo, entrega a oferta e Deus recebe. Porque faz de coração sabendo que Deus abençoa. Esse povo não vai para o céu, fica tranquilo. A salvação é através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Pronto. Mas, naquilo que compete às leis espirituais, eles estão tomando posse. E tem crente que não está. Eu acho isso incrível. Tem gente que fala assim, olha, eu sou crente, mas eu não acredito nesse negócio de dízimo e oferta. E está morrendo na miséria. E o cara que está indo para o inferno, porque é fiel naquilo que é do Senhor, está sendo prosperado. Isso é lei espiritual, gente. Isso é uma regra espiritual de semeadura. Olha, presta atenção. Se eu sou crente, sou budista, sou islâmico, muda alguma coisa quando eu planto uma semente dentro da terra? A semente não germina e não brota e não nasce um fruto? Agora, deixa eu explicar uma coisa para você. Essas coisas do mundo físico são a cópia da do mundo espiritual, não é o contrário. Não é porque a gente vê aqui assim nesse mundo, então o mundo espiritual deve ser assim. Não, é o contrário. Porque no mundo é espiritual assim, Deus deu para a gente na terra essas figuras para a gente entender como é que é no mundo espiritual. É o contrário. As coisas primeiro acontecem no campo invisível, para depois elas se materializarem. Então, porque no mundo espiritual a lei da semeadura e da colheita é real, por isso que ela se repete na vida terrena, não o contrário. Agora, o que eu estou ensinando para você é o seguinte, é que se você semear, confiando na terra que você vai estar colocando, Deus é poderoso para aumentar a tua colheita. Deus vai aumentar o que você está recebendo. Faça a prova com Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E por último, a oferta de Davi. Uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia é por causa do amontoado de coisas que acontece aqui. Segundo o livro de Samuel, por volta do capítulo 24.
Davi tem uma das piores ideias da sua vida: contar o povo. O pastor fala isso e a gente percebe na leitura que quando a gente olha a vida de Davi, principalmente nos últimos anos, eu não sei o que aconteceu com ele, se ele bateu a cabeça, se ele começou a ficar... mas é decisão ruim atrás de decisão ruim. O livro das Crônicas fala que Satanás incitou o coração de Davi a contar o povo. E ele chama Joabe e fala assim, conta o povo. Joabe fala assim, Davi, não faz isso, Davi, isso vai dar problema. Não, estou mandando é para fazer. E aí lá vai o Joabe contar o povo e tal. Deus vem para Davi, mas com mais raiva de quando ele fez aquele problema com Batseba. Eu falei assim, rapaz, desde quando você ganha guerra com um soldado? Ele queria ver se ele tinha força. Desde quando sua força ganhou alguma coisa? Desde quando a sua força te deu um dia a mais de vida nesse país? Desde quando foi a sua influência que te colocou no lugar onde você está? Desde quando que foi a sua saúde que lhe deu força para ganhar o seu pão? Desde quando você acha que foi você que fez alguma coisa? Davi, você escolhe, meu filho. Te dou 3 opções. Opção número 1. 3 meses na mão dos seus inimigos. Opção número 2. 3 anos de fome sobre Israel. Opção número 3. 3 dias na minha mão. Davi falou assim, eu prefiro as mãos do Senhor, porque as mãos do Senhor são mãos de misericórdia. É melhor ficar na mão de Deus do que na mão dos inimigos e do que na mão das circunstâncias. É melhor ficar na mão de Deus do que ficar na mão da polícia, do que ficar na mão da imigração, do que ficar na mão dos homens maus. É melhor ficar na mão de Deus. Escuta o que eu estou falando para você. É melhor você decidir ficar na mão de Deus do que ficar na mão de alguém que você não conhece, que não te ama como Deus te ama. Fique na mão de Deus. Davi, vou ficar na mão de Deus. Aí Deus manda um juízo sobre o povo. 70.000 pessoas morrem. Quando Davi olha, junto com os sacerdotes, olhando, está lá com Gade. Gade era um dos profetas da época de Davi, do final da vida de Davi. Ele olha lá de longe, ele vê em cima da eira de Araúna. Jerusalém, se você vai vendo, ele vai subindo. A cidade velha de Jerusalém, ela vai desde o vale, das portas que estão embaixo, ela vai subindo. E aí Jerusalém ela já ficava no alto, só que ela continuava mais para cima, e tinha um homem jebuseu que tinha uma eira ali em cima, que era o tal do Araúna. E quando Davi olha, ele vê o anjo lá de cima da eira de Araúna, mandando uma saraiva na cidade. E aí Gade falou assim, pega logo, e vai lá no lugar onde o anjo estava, e oferece ali um holocausto a Deus, porque Deus vai ser propício a você. O anjo para de atormentar o povo, Davi corre até Araúna e falou assim, Araúna, é o seguinte, eu vim aqui comprar a sua eira, porque eu vou consagrar esse lugar para Deus. Vou consagrar essa área aqui todinha para Deus. Vende ela para mim, Araúna. A Araúna falou assim, o quê? Eu vou vender para o rei? Não, ô rei, você está doido, macho. É tudo seu. Olha, está aqui boi para o holocausto, está aqui madeira para o altar, olha, está tudo aqui. O senhor pode usar o que o senhor quiser, é tudo vosso. O senhor é rei, o senhor é o rei nosso, a gente ama o senhor. O senhor é uma bênção aqui. Davi, Não. Me cobra o valor e cobra o certo. Não faz desconto, não. Porque eu não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. Bishop William Temple, ele falava o seguinte, sacrilégio, dentro da doutrina católica, é pegar alguma coisa que é para oferecer para Deus e usar aquilo de maneira vã. Por exemplo, essas cadeiras aqui, vamos dizer que elas eram consagradas ao serviço ao Senhor. Você pegar uma cadeira dessa e colocar no bar, isso é um sacrilégio. Porque foi oferecido ao Senhor essas coisas aqui. Mas o pior tipo de sacrilégio não é pegar alguma coisa de Deus e usar para fazer coisas vulgares, coisas vãs. É pegar alguma coisa que não vale nada e oferecer para Deus. Pegar alguma coisa que não lhe custa nada. E falar, tá aqui, se sobrou essas moedinhas aqui e tal, vou oferecer para o Senhor.
Estou dizendo que não tem valor para você fazer uma oferta com as crianças, ensinar o valor financeiro. Não é isso que eu estou falando para você. O que eu estou falando para você é que quando não vale nada para você, aquilo não lhe faz diferença nenhuma. Aqueles seus $10 não faz diferença nenhuma para você. É um dinheiro que, em vez de você comprar, você tomar um frappé a mais para ficar gordo, não, eu vou entregar aqui a Deus para me economizar, para mim não ficar mais gordo comendo McDonald's. Não vale nada para você aquele dinheiro. Não vale nada para você aquela oferta. E você fica se gabando da oferta que você entrega, como se aquilo fosse a coisa mais especial do mundo, e não vale nada para você. E eu estou dizendo para vocês, se fosse 10, se fosse 1.000, se fosse 2.000, ou então se fosse 1, ou então se fosse 1.000. Qualquer valor que seja, qualquer exemplo que você coloque. Quanta pessoa não fala assim, ó, pastor, é o seguinte, eu comprei um sofá novo lá em casa, e eu tenho esse aqui quebrado, então eu queria doar para a igreja. Mas se o sofá não serve para a sua casa, por que serve para a igreja? Olha, pastor, eu comprei um computador novo para casa, eu tenho esse aqui agora que nem está entrando na internet mais. Então eu queria entregar para a igreja. Mas se não serve para você fazer suas coisas, vai servir o que para a igreja? Malaquias falou o seguinte, vocês vêm aqui na minha presença, em vez de você vir trazer um cordeiro novo, vocês trazem um manco. Vocês trazem um manchado. E você fala, não tem problema. Não tem problema, é para o Senhor. É para Deus. Aí Deus pergunta lá no livro de Malaquias, por que vocês não oferecem isso para o governador de vocês? E vê o que eles vão achar? Por que você não vai lá no rei de vocês? Por que você não dá esse presente para aquela pessoa importante que você gosta? Você tem que fazer um favor para ela porque ela te dá trabalho. Por que você não oferece aquilo para ela? Por que você não fala assim, ó, tá aqui, ó, $10 aqui para você, de presente, para você comprar um presente para você? Mas $10 eu faço o que com $10? Pois é, mas o que a gente faz para Deus. Tá aqui, ó, isso aqui. Eu achei isso aqui na rua, aqui, ó, então vou entregar para você aqui. Entrega para a pessoa que te dá trabalho, para a pessoa que coloca você em um lugar, uma posição melhor. Fala para ela, faz isso. Chega aniversário daquela pessoa importante, você vai olhar como é que faz para mim comprar o presente dela, como é que faz para mim comprar aquele presente que é importante para ela. Você faz aquele esforço enorme para comprar o presente, embrulhar da maneira certa, mas para Deus, qualquer coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Quinta-feira que vem nós estamos vindo aqui para oferecer a Deus o nosso culto de ação de graças. Você já falou com o Senhor qual o tipo de ação de graça que você vai manifestar na sua oferta? Já falei para você. Eu não estou falando para você de dinheiro, eu estou falando de uma oferta a Deus. A minha vai ser financeira e eu já falei com a Ana. Quanto é que nós vamos oferecer para Deus e como nós vamos oferecer para Deus? De que maneira, nas minhas condições, como é que eu ofereço ao Senhor alguma coisa que realmente manifeste a minha generosidade diante de Deus? A igreja tem necessidade, pastor? Mas um monte. É tanto que você não consegue nem cobrir com elas, né? Nem sozinho. Muita necessidade. Só que eu não estou falando para você pela necessidade da igreja. Eu estou ensinando você a contribuir na casa de Deus. A contribuir naquilo que vai fazer com que Deus vai ver que seu coração realmente é generoso. Não porque Deus precise disso, mas porque você precisa de sair da área de avareza da sua vida. Largue de ser avarento, em nome de Jesus, e seja generoso diante de Deus. Essa palavra não é para todo mundo, porque tem muita gente generosa aqui nesse lugar. E as pessoas que talvez vão me ouvir pela falta de generosidade, nem são daqui, vão me ouvir pela internet. Você que congrega onde você congrega e vem me assistir aqui, você é uma pessoa avarenta há muito tempo. E você precisa de começar a ser mais generoso na sua igreja onde você congrega. Seja uma pessoa mão aberta diante de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra por que aconteceu isso que aconteceu com Davi? Porque ele pecou lá atrás. E aí ele comprou aquela herdade de Araúna. Você sabe o que foi que aconteceu com aquela herdade de Araúna? Quando Davi voltou com a arca, ele queria construir uma casa para Deus. Lembra disso? Capítulo 13 de primeiro livro das Crônicas. Ele queria construir uma casa para Deus. Deus falou que ele não ia fazer. Que quem ia fazer é o filho dele. O que Davi começou a fazer? Ele começou a juntar ouro, começou a juntar prata, começou a juntar madeira, porque ele falou assim, olha, meu filho vai fazer, então quando meu filho for começar a obra, eu já quero que fique todo pronto. Agora, Davi começou a fazer tudo isso, só que não tinha lugar para construir, não tinha terreno ainda.
Ele começou a juntar o dinheiro para fazer a coisa, só que não tinha onde construir. Adivinha onde foi que Salomão construiu a arca? Na Eira de Araúna. Aquele lugar que ele comprou para oferecer ao Senhor no momento de luta, Deus usou aquela oferta para construir a casa dele. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar aonde uma oferta generosa sua consegue chegar? Que tipo de situações que ela consegue mudar? Olha, eu vou falar nosso aqui, tá? Essas pessoas nem estão mais com a gente hoje, e isso dói meu coração. Se você ouvir essa mensagem, você sabe exatamente de quem que eu estou falando. Pessoas que mantiveram essas portas abertas por anos contínuos. E nós estamos aqui hoje desfrutando das colunas que eles estabeleceram nessa casa e que não vai ter vento nenhum que derruba. Porque no passado eles estabeleceram as colunas aqui dentro, as estacas aqui dentro, e elas estão claras no nosso meio. E Deus continua cuidando dessas pessoas por causa disso. Por causa daquilo que elas fizeram no passado. Eu hoje estou desfrutando da oferta dessas pessoas. Você comigo está desfrutando hoje da oferta dessas pessoas. Do comprometimento delas com o Senhor. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é só para elas, é para mim e para você também. Amanhã o tempo vai passar. Uma nova geração vai se levantar. Um novo tempo vai vir. E aquelas pessoas que vão vir, elas vão desfrutar daquilo que elas vão desfrutar. Porque Deus usou a nossa vida para manter esse lugar aberto. Não é que é por causa de nós que aqui está aberto. Não é por causa que a gente está fazendo que aqui está aberto. É por causa do Senhor. Mas nós somos um instrumento que Deus está usando para manter essas portas abertas para a glória do nome de Jesus. É promessa de Deus. Não é minha. É promessa do Senhor. Que aquele que semeia, aquele que dá semente, aliás, aquele que dá semente ao que semeia e pão para aquele que está semeando comer, ele vai aumentar a sua sementeira. E ele vai fazer com que as pessoas, quando chegarem e verem a obra que ele fez através das suas ofertas, deem graças a Deus. Está na sua Bíblia, meu irmão. Você vai ser instrumento de glorificação a Deus pela sua generosidade na obra de Deus. Irmão, deixa eu terminar por aqui e começar a finalizar. Você não tem motivo para ser avarento. Você pode até querer, mas você não tem motivo. Porque Deus tem bênção para você, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, nós vamos ver o nosso JW Bible College, que hoje é uma escola de teologia, ser uma universidade. Amanhã, nós vamos ver a nossa igreja hoje, que começa a engatinhar em algumas áreas, como as áreas sociais, área médica, ser uma igreja que tem hospitais pelo país. Amanhã nós vamos ver o nosso Bethlehem Christian Academy, que é uma escola que começa online, mas tem presencial hoje, com campos de escola em todas as áreas dos Estados Unidos e da Europa. E você vai lembrar que nós chegamos lá. E você vai saber que nós chegamos lá, porque Deus usou a sua vida para contribuir com essa obra. E você vai participar disso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei mais como eu posso convencer para você que a fé de Davi, a fé de Noé, a fé de Abraão, a fé de Abel, ela pode fazer com que a sua vida faça uma contribuição que vai alcançar gerações muito à frente da sua, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por favor. Deixa eu orar por você. Se essa palavra falou com você, você não precisa me dizer, eu não quero te ofender. Mas você precisa de tomar um passo hoje. Aonde você estiver, você precisa tomar um passo hoje e fazer uma decisão. Senhor, faz de mim uma pessoa generosa. Faz de mim uma pessoa generosa para com a sua obra, para as suas coisas. Me ensina o caminho da bênção financeira através da generosidade para contigo, para a glória do teu nome. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela bondade do teu coração, Senhor. Porque nós ministramos a tua palavra, Senhor, Pai, segundo o Senhor colocou no nosso coração. E eu sei, ó Deus, que agora mesmo o Senhor está nos vendo e nos ouvindo, Senhor. Multiplica, Senhor, Pai, Senhor, a sementeira do teu povo, Senhor, Pai, mas multiplica também, Senhor, a semeadura do teu povo. Senhor, Pai, multiplica, Senhor, a cega do teu povo, Senhor, a colheita do teu povo, mas também, Senhor, multiplica, Senhor, Pai, a semeadura deles, ó Pai, que hoje, Senhor,
eles possam, Senhor, plantar com mais abundância, Senhor, do que plantaram até hoje. Que hoje, Senhor Pai, o Senhor abra os olhos deles, Senhor Pai, para perceberem o que significa contribuir, Senhor. Para saber que contribuir, Senhor Pai, não é uma ordem, Senhor, de um homem que disse para eles fazerem, mas é um padrão e um princípio da Tua palavra, Senhor. Multiplica hoje, Senhor Pai, o entendimento deles nesse assunto e faz conforme a Tua vontade na vida deles, ó Senhor. E, Pai, nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.